A gente vai ver sobre a lei dos gases ideais. E então tem duas maneiras de meio que chegar nessa equação. A primeira é que mostra aqui no livro. Então, a gente sabe que P vezes V é uma constante. Por quê? Se imaginemos que a gente tem um balão. O balão, quando a gente enche ele, né? Ele fica enchido porque ele fica cheio porque, né? Vamos dizer que a gente fecha ele, não dá um nó, a gente fecha ele. Então, o ar que tem dentro, a pressão que ele está aplicando dentro é maior do que a força que está sendo aplicada por fora. A força que está sendo aplicada por fora, a gente sabe que é um ATM. Eu ia dizer um átomo, mas é uma atmosfera. Então, dentro é maior que um ATM. Então, como tem maior pressão, ele consegue ficar cheio. Quando a gente aumenta a pressão, vamos lá, quando a gente diminui o volume, a pressão aumenta, né? Porque as moléculas vão começar a bater mais umas nas outras. Então, quando o P aumenta, V diminui, né? E quando V diminui, P aumenta. Ou seja, que tipo, P vezes V vai dar uma constante. Se a gente aumenta a temperatura, a pressão aumenta. Ah, tá, pera, eu tô indo na segunda. Tá, se PV é uma constante, a temperatura é constante, então PV vai ser T vezes C. C é uma constante, que no caso, o Boltzmann, ele disse que esse C ia ser igual a K vezes N. Olha, ó. Suponhamos agora que dispomos de dois vasos, né? Aí, os dois vão ter volume V, mas a pressão de um é T, P e outra é T, e as pressões são diferentes, né? Então, esse ele tem que aumentar em dobro. Tá. O C é proporcional à quantidade do gás. Então, C vai ser igual à quantidade do gás, que é N, tem que multiplicar por um K. Proporcional a alguma coisa, a mesma coisa que uma constante vezes essa coisa. Então, C é igual a KN. K é a constante de Boltzmann. Então, agora, PV é igual a NKT. Só que esse N aí é quantidade. Seria mais ou menos quilos, né? Então, a gente quer transformar em mol. Então, N tem que ser igual a número de moléculas vezes o Na, que é o número atômico. Então, vai ficar PV igual a N vezes Na vezes K vezes T e Na vezes K é R. Então, PV igual a nRT. A outra forma é que a gente sabe que P, se a gente aumenta a temperatura, a pressão aumenta, né? Então, P é proporcional a T. Se a gente aumenta o número de moléculas ali dentro, a pressão aumenta. Então, P é proporcional a N. E se a gente aumenta o volume, a pressão diminui. Ou seja, que a pressão ela é proporcional a 1 sobre o volume. Então, P vai ser igual a N vezes T dividido V. Só que, lembra que eu disse que algo para a gente transformar numa proporção para uma equação, a gente tem que multiplicar por um K. Só que esse K tem um nome especial, R, que é a constante ideal dos gases ideais. Desculpa, dos gases ideais. Então, vai ficar P igual a nRT sobre V. É só passar o V multiplicando, PV igual a nRT. Isso é usado para descobrir qualquer coisa. Então, sei lá, eles te dizem, quer saber qual que é a pressão, te dão um volume e a quantidade de os mols do gás, né, e a temperatura. O R é o mesmo para todos, né?
Então aí você já consegue encontrar a pressão. O volume de um gás na CNTP é, é 22,4 litros. CNTP é 0 graus e 100 quilopascais.